Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui em mais essa aula. É um grande prazer, tem sido muito enriquecedor para mim e acredito que tem sido bastante interessante também para vocês. Espero que tenha sido, né? As outras aulas. Peço desculpas a vocês, eu estou um pouco gripado, então a minha voz está um pouco diferente. Está mutar o microfone aqui, por favor, vocês não reparem, mas eu vou tentar falar, enfim, o melhor possível. Boa madruga, isso aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Diógenes, eu sou o criador do blog de Forex Online, certo? Está aqui o endereço do blog, se você quiser dar uma olhada depois. Assim abaixo está aí o e-mail e o meu Skype, se por algum motivo você quiser me contatar, trocar ideia, qualquer coisa, estou disponível, certo? Esse é o meu e-mail, contato@diariodeforexonline.com. Esse é meu blog, diariofisonline.blogspot.com, e esse é meu Skype. Enfim, sinta-se livre para me contatar quando você quiser. Estilo Cid Moreira. A minha voz está diferente hoje. Mas, primeiramente, né, obrigado a todos vocês, e acredito que nós podemos aí trocar ideia. Durante todo momento, toda aula, você pode, logicamente, fazer sua pergunta. Se eu não puder responder sua pergunta na hora, eu vou dar uma olhada aí na sua pergunta. Depois eu volto e vejo a sua pergunta e a gente vai interagindo dessa forma. Se eu estou fazendo uma análise, alguma coisa assim, se a gente parar, fica um pouco aí, um pouco fracionado. Certo? Bom, eu acho que é importante a gente sempre dar uma olhada no euro-dólar. Eu, particularmente, tenho o euro-dólar como principal par. Se eu vou fazer uma análise rapidamente do euro-dólar, mas se vocês, durante essa análise que eu estou fazendo, vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar de alguma outra parte, fique à vontade, e assim que der, eu vou respondendo e fazendo outras análises, certo? É o que eu falei na última aula. Eu acredito principalmente que o euro-dólar está em uma situação de lateralidade, uma situação de congestão bastante importante. Nós tivemos essa zona de resistência no gráfico diário, de alta no gráfico diário também, que forma um triângulo. Ok? No gráfico de horas, temos essa zona de resistência, que nem com a notícia agora que tivemos às 3 horas da tarde, o preço não conseguiu chegar lá em cima, portanto, se mantém a lateralidade no euro-USD, aparecendo entre os gráficos de 4 horas, que é aqui essa zona de resistência, né, e diário. Okay? Tudo isso aparece para a gente bastante bem claramente aí nesse euro-USD. Devido a tanta lateralidade, ou seja, uma lateralidade dentro da outra, em termos de períodos mais longos, eu não estou interessado nesse par. Pelo menos não agora. Okay? Não quero saber de nada que possa acontecer em termos de períodos mais longos. Pode sim oportunidade de compra, de venda em períodos mais curtos, principalmente para quem faz day trade. Mas mesmo assim, nos períodos mais curtos, eu tenho me mantido longe do euro-USD nesse momento por causa dessa situação de indecisão bastante relevante. Certo? Se nós olharmos através do gráfico de uma hora, vamos ver também que nos últimos dias o mercado tem andado de uma forma completamente lateral. Tem feito aqui uma espécie de um canalzinho de alta, mas não está muito 100%. E totalmente, todo o movimento de hoje foi causado pela notícia a respeito das taxas de juros, certo? Enfim, nada muito relevante. Como o dólar, principal moeda do mundo, né, do mundo financeiro como um todo, é sempre extremamente importante prestar atenção para ver o que está acontecendo. E o euro é a segunda moeda mais importante, portanto, a correlação, a união dos dois, esse par euro-USD, é bastante importante e bastante relevante para a gente. Certo? Marivaldo, o som está falhando. Marivaldo, né? Deixa eu ver se é isso aí. Realmente, quando a sala enche um pouco, às vezes passa de 50 e poucos participantes, o som às vezes dá alguma falha. Tá? Mas se ficar muito ruim, eu sugiro que você saia e entre, pode ajudar. Hoje nós tivemos a notícia e no canal de
para quem não conhece, o canal de análise é onde eu compartilho diariamente negociações a respeito do mercado fora. No canal de análise, nós falamos de uma oportunidade no SDCAD, uma oportunidade de período mais longo, né, uma oportunidade aí, e nós entramos vendido em 1,2295. A ideia é sempre fechar a operação aí alguns minutos, alguns segundos antes de sair a notícia. Não sei se alguém fez isso, mas, enfim, de qualquer forma, o mercado se movimentou muito bem. Estávamos, eu pelo menos, né, no USDCAD. E eu fechei a minha notícia, a operação, durante a notícia, certo? E também foi falado de outra operação no CAD-JPY, que essa já deu take profit. Foi falado de uma operação no CAD-JPY hoje, para quem, acho que tem algumas pessoas, o Eduardo Piovesan, me parece que ele participa do canal de análises, tem algumas pessoas aqui que acho que participam. Não, eu só estou vendo aqui o Eduardo, mas eu sei que tem mais pessoas. E foi falado do CAD-JPY, esse parque também que deu de compra para a gente hoje, close aqui de 34 pips para sair aqui em cima, com mais ou menos uns 40 pips lá em cima, 5 pips antes de tocar. Que deu take profit, eu não sei se alguém acompanhou. Foi uma bela oportunidade, certo? Com relação ao EURUSD, então, o que eu estou esperando, principalmente, é que aconteça o rompimento dessa zona de realidade, essa zona de congestão que nós podemos ver aí claramente no gráfico diário. O gráfico diário, para mim, pessoal, pelo menos para mim, é o ponto principal de referência, é o período principal de referência para os períodos mais longos. Scali, boa tarde. Fernando, boa tarde. Reginaldo, enfim, todos que chegaram, estão chegando agora. Boa tarde a todos, bem-vindos. Então, o gráfico diário é o principal período, okay, que pode dar para a gente aí possíveis oportunidades de negociação. E é o principal par que eu tenho interesse, o principal período que eu tenho interesse. Isso porque o gráfico diário, ele norteia, ele dá as cartas para todos os outros períodos, ok? E acredito que é importante lembrar desse par também. Enfim, ter aí um ponto de referência. GBP-USD. Foi falado aqui no gráfico, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, o que a galera está falando. Adolfo. No gráfico semanal, tração Fibonacci, estamos numa retração. Imagino que deve ser para o euro que você está falando, né? Seria isso aqui, né? Eu imagino que seja isso, certo, Adolfo? Se não for isso, por favor, me corrija. Mas pelo que eu entendi, que você falou é isso aí. Sim, o preço está numa retração, está no 23,6, o que para mim não é um número muito relevante. 23,6 é um excelente número para take profit na Fibonacci, mas não é um número muito relevante para segurar uma retração. Acontece, mas não é o ideal, ok? Pelo menos para mim. Eu esperaria ficar pelo menos em 0,2 para considerar uma retração completa do EURUSD. Deixa eu ver o que mais que o pessoal falou aqui. O Eduardo Piovesan, tomou stop. Eu acho que por causa do spread. Se eu não me engano, o SDCAD aqui, ó, eu acompanhei a notícia, o stop loss meu estava posicionado em 1,2355, conforme eu escrevi no vídeo de hoje cedo, ok? No vídeo de ontem, inclusive. E o que pegou, na verdade, foi o spread, que aumenta um pouco na hora da notícia, e foi o que pegou realmente. Acredito que tenha sido isso. Deixa eu dar uma olhada aqui mais. GBP-USD no H1 está funcionando muito bem há 2 dias nas médias móveis. GBP-USD no Caixa Template de alta, exatamente. No GBP-USD, nós temos aqui, ó, no gráfico diário, aqui, não, na verdade, né? Temos todo esse movimento de queda com bastante força,
o preço tocou em uma zona de suporte extremamente importante para o gráfico semanal, que é esse nível, deu aqui embaixo um falso rompimento, e a partir daqui ele deu uma retração bastante significativa. Inclusive, se nós pegarmos a Fibonacci, vamos ver que o preço ultrapassou o 38,2, chegou bem perto de 50%. Eu comentei em um vídeo, eu não me lembro exatamente agora, porque eu já gravei tanto vídeo que... Enfim, mas eu comentei que é muito raro o preço tocar em 38,2 e não voltar para o 23,6 da Fibonacci. É difícil isso não acontecer. Okay? E é exatamente isso que aconteceu aqui no GBP/USD. A gente pode ver claramente como ele tocou no 38,2, depois disso ele caiu imediatamente para o 23,6. E agora está novamente se direcionando para os 50%. Pelo menos até os 50%, eu acredito que ele vai tranquilamente. Certo? Então, no gráfico diário, semanal, nós temos impulso extremamente importante, tocou numa zona norte, deu um movimento e o mercado retraiu. Tocou no 38, veio para o 23, aqui fechou no 23 e agora novamente está subindo para os 50%. Isso pode indicar para a gente uma possível inversão de tendência em períodos mais longos. Exatamente o que nós já temos acontecendo no gráfico diário. Vou colocar esse template de novo. Nós temos aqui uma coisa que eu sempre recomendo, que acho que é extremamente importante nós estudarmos a respeito do mercado, é entender a respeito de topos e fundos. Certo? Isso é extremamente fundamental. Nós, através de topos e fundos, nós conseguimos identificar a estrutura do mercado, como ele tem se movimentado e qual tem sido aí a direção principal, o sentimento, a força, etc. Ok? E agora nós já temos, ainda que foi devido à notícia, todo esse movimento de hoje, né? Mas já está rompendo a máxima anterior em um nível de resistência extremamente importante, que aparece aqui no gráfico diário. Ok? Uma coisa importante também que eu recomendaria que você desse nada, que você prestasse atenção, é no formato e no tamanho dos candles. Isso é extremamente importante porque traz para a gente uma mensagem bastante relevante a respeito do que tem acontecido, do que pode acontecer com relação à força dentro do mercado. Ok? Nessa situação, nós podemos ver, o mercado deu esse impulso bastante importante. Se nós olharmos em H4, nós vamos ver como foi um nível de resistência, ok? E esse mesmo nível funcionou aqui atrás como uma zona de suporte. Extremamente importante, muito claro, totalmente bem definido esse nível. Deixa eu apagar isso aqui, fica mais fácil. Certo? Então, olha só, o mercado deu esse impulso. Para quem sabe, para quem consegue entender de price action, pessoal, é uma maravilha. Deu rompimento. Estamos falando aqui do gráfico de 4 horas. E voltou para esse nível que anteriormente havia sido uma zona de resistência extremamente importante e a partir daqui ele deu um novo pulo. Enfim, e aí as ondas, né, o preço se movimentando, mas principalmente esse nível aqui, eu vou marcar agora com uma outra cor, esse nível que anteriormente havia funcionado como uma zona de resistência, funcionando como uma zona de... funcionou como uma zona de suporte extremamente relevante. Ok? Se você está começando, se você às vezes não tem muita... enfim, não entende muito de price action, porque na verdade é muito mais fácil olhar para o indicador do que olhar para a ação do preço. Ok? Quando nós estamos começando. Negociar utilizando price action exige que você tenha um pouco mais de experiência, tenha um pouco mais de visão, um pouco mais ampla dentro do mercado. Isso que você tenha já uma certa vivência. Ok? Mas, logicamente, é muito interessante que você comece isso, que você comece a buscar negociar dessa forma o quanto mais cedo possível. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Não me considero de forma alguma o dono da verdade, mas eu acredito, eu vejo dessa forma. Ok? Portanto, se você está começando, se você não tem muita experiência dentro do mercado e você quer começar utilizando, a minha sugestão para você é comece analisando topos e fundos. Pegue a linha vertical aí e trace topos e fundos.
E você vai ver que quando uma zona de resistência, que anteriormente funcionou como uma zona de resistência, é rompida, essa mesma zona tende a funcionar como suporte. Ok? E assim sucessivamente. É realmente muito interessante. Particularmente, negocio, eu gosto muito de olhar para o mercado dessa forma. Se eu não me engano, você é o Maico Lira. Boa tarde. Boa tarde a todos os que chegaram depois. Ok? GPUSD. Vamos olhar o GPUSD agora através do gráfico de 1 hora. Nós olhamos aqui através do gráfico de 4 horas. Vamos olhar agora através das médias móveis e do gráfico de 1 hora. Podemos ver no gráfico de 1 hora como as médias de 30, 50 e 100, elas estão paralelas entre si, sem cruzamento, mostrando oportunidade de direção de compra e etc. sucessivamente. Ok? Para quem não conhece esse sistema, são 3 médias móveis. Deixa eu escrever aqui que vai ficar mais fácil. A SMA de 30, aplicada ao fechamento. Tem essa informação no curso de Forex Diário FX Online, certo? Online, aqui. Onde você... Nossa, que cor horrível. Onde você consegue ver o capítulo 1 do curso de Diário FX Online totalmente gratuito. Ele vai estar por aqui. Deixa eu ver. Aí nós temos a média de 50, que eu vou colocar aqui. Acredito que boa parte do pessoal aí já conhece. E nós temos a média de 100. Ela, enfim, não existe nada de mágico com relação a essas médias. Elas somente mostram aí uma zona de suporte e resistência dinâmica. Vai funcionar quando o preço está em tendência. Funciona maravilhosamente bem quando o mercado está em tendência. Okay? Se as médias estão paralelas, apontando na mesma direção, sem cruzamento, já como a gente pode ver aqui no GPUSD, a tendência é de alta e pode para a gente dar oportunidade de compra. Principalmente se você está começando, é muito recomendável que você utilize essas médias móveis, porque é uma forma visual. Não é a única forma de nós olharmos para o mercado. Okay? Existem muitas outras formas de nós identificarmos uma tendência dentro do mercado e negociarmos uma tendência dentro do mercado. Mas não é a única. Então, eu particularmente me considero, na grande parte do tempo, um negociador de tendências. Eu procuro sempre tendências. As médias móveis é uma parte significativa desse método que eu utilizo, dos meus métodos para identificar tendências. Todavia, eu não tenho uma melhor definição de tendências do que topos de fundos mais altos ou mais baixos consecutivos. Ok? Extremamente simples. Vou escrever isso aqui, porque às vezes o pessoal gosta de inventar alguma coisa diferente, enfim, inventar alguma história, alguma moda, né? Para tendências e etc. e tal. Nada disso é necessário. Tendência de topos e fundos cada vez mais altos ou mais baixos. Vai caber? Cada vez mais altos. Alta. É um pouco coube, deixa eu... Tendência. Sequência de topos de fundos cada vez mais altos. Isso aqui é uma tendência de alta, tá? Ou cada vez mais baixos. Isso é uma tendência. Deixa eu só escrever outra coisa aqui, né? Alta. Ficar claro aqui. Certo?
Logicamente, nós podemos identificar tendência de várias formas, exatamente o que eu disse, através de médias móveis, através de indicadores, e etc. Enfim. Mas todas essas definições de tendência, elas entram dentro dessa definição. Uma tendência de alta é uma sequência de topos de fundo cada vez mais altos. Ponto final. Uma tendência de queda é uma sequência de topos de fundo cada vez mais baixos. Ponto final. Acabou. Aí existem muitas formas de nós identificarmos tendência. As médias móveis de 30, 50 e 100 períodos é uma dessas para nós identificarmos uma possível tendência. Certo? Claro, bastante fácil. Eu particularmente gosto muito do que é simples. Eu acho que tudo pode ser transformado. As coisas simples são, enfim, funcionam melhor. Principalmente aqui na pergunta, o Lauro do Canadá. Olá, Lauro. GPUSD no H1 está funcionando muito bem as médias há 2 dias. Exatamente. Aqui deu oportunidade de compra, aqui também, e aqui hoje não por causa da notícia, né? Mas as médias estão funcionando muito bem. Acho que sobe mais um pouco. Adolfo perguntou. Eu também acredito que sim. Eu acredito que sobe pelo menos até... deixa eu pegar aqui. O gráfico, né? No gráfico semanal, eu acredito que sobe até tocar nos 50% da Fibonacci. Aí depois ele pode dar uma retração novamente um pouco mais significativa. Ok? E os 50% está aí uns 50 pips. Enfim, acredito que ele chegue até 1,58, 80 mais ou menos. Ou os 50% da Fibonacci, como você quiser ver isso aqui. 50% da Fibonacci, acredito que ele toca nesse nível. Enfim, é provável que se a tendência de alta for realmente se manter no mercado, vai romper esse nível. Okay? Mas não acho que vai passar desapercebido. Deixa eu ver o que mais. Na minha opinião, acho que sobe até 1,14. Está falando do euro, né? O USD, 1,14. Então, Etelvina, é possível, sim. Mas pequeno problema, que temos essa resistência, que foi a máxima da semana retrasada e a máxima da semana passada, ok? Que tem um ponto por volta de 1,1380, que é a resistência. Então, para o preço chegar em 1,14, vai ter que romper esse nível. Eu, particularmente, acho que é apenas uma questão de tempo. Acredito que o mercado sim vai romper essa resistência, inclusive romper essa outra resistência, e vai buscar o 38,2 da Fibonacci. Mas isso pode dar um bom... Né? Acredito que ele sobe pelo menos até 1,18. Ok? Aqui em cima. Acredito que ele vai fechar o 38,2 e depois, enfim, tomará a sua direção. Mas isso pode acontecer em 2, 3 meses. Não sabemos ainda. Antes disso, é preciso que o mercado consiga romper essas duas zonas de resistência. Essa resistência que está marcada em preto e essa outra que está marcada em azul. Adolfo, mas Diógenes, é possível entrar na retração nesse exemplo no EURUSD? Entrar na retração seria comprado? É isso que você quer dizer, Adolfo? Para entrar comprado, esperando que o preço chegue até 38. É isso? Por favor, confirma aí para mim, se eu entendi certo. Pessoal, eu vou mutar um pouquinho o microfone, uma água. Meio minutinho, eu já retomo aqui, tá? Podem mandar as perguntas aí que eu já vejo. Pergunta de vocês. Bom, voltando. Acho que deu retorno aí. Estão me ouvindo aí direitinho? O Adolfo disse que sim. Bom, Adolfo, sim, é possível entrar comprado para esperar que o mercado chegue até a retração lá em cima. Todavia, o ponto mais importante a se considerar em uma possível compra no EURUSD é essa zona aqui. Okay?
a zona de 1,1450. Esse nível é extremamente relevante. Se o mercado conseguir romper esse nível, é muito provável que ele vai buscar o 38. Até porque eu, particularmente, procuro zonas ou períodos de contradição dentro do mercado. Certo? E nós não temos nenhuma contradição em toda essa zona aqui, em todo esse espaço entre o 1,1450 e o 1,18, nós praticamente não temos nenhuma contradição importante. A contradição mais importante que nós temos é essa zona de resistência aqui. Certo? Essa zona de resistência sendo rompida, é muito possível sim que o mercado vai até 1,1800 da Fibonacci. Principalmente porque esse espaço aqui é um caminho livre. Essa história, pessoal, essa ideia, esse conceito de um caminho livre para o preço andar é extremamente importante. Se você procura uma oportunidade e entre o seu ponto de entrada e o seu take profit, existem muitos obstáculos no meio do caminho, talvez seja importante reconsiderar essa possível oportunidade. Certo? Porque ninguém quer, de forma alguma, entrar em uma situação que vai ter que romper 4 resistências para chegar no seu take. É importante procurar situações onde o mercado não tenha esses obstáculos, essas resistências, esses suportes aí no meio do caminho que podem impedir o preço de subir. Eu, particularmente, procuro situações como essa. E entre 1,1450 e 1,18, nós praticamente não temos nenhuma resistência, não temos nenhum obstáculo no meio do caminho. Então é um caminho livre. Se o mercado conseguir romper essa zona de 1,1450, é muito possível que o mercado busque lá o 38,2 e lá, quando tocar no 38,2, aí é outra história. A partir daí, aí o mercado vai decidir se vai retrair novamente para o 23, se vai romper e etc. Ok? Respondido? Adolfo? Deixa eu dar uma olhada nas demais perguntas. Pode dar uma olhada no Aldecad, José Souza, M15, Aldecad, M15. Bom, M15, José, tem alguma visão particular que você desse uma olhada no Aldecad? Tendência, enfim. Principalmente no Aldecad, nós temos aqui ó, no gráfico central uma zona de suporte extremamente importante. Estou falando aqui de cima para baixo. Se você tiver alguma ideia, pode compartilhar. Essa zona de suporte é extremamente importante. Foi suporte aqui em 2013, depois em 2014 e agora está sendo suporte novamente, em 2015. Ok? Totalmente relevante. Temos essa linha de queda que forma para a gente um triângulo de queda no gráfico semanal. Isso, você pode falar, poxa, mas não tem nada a ver com o M15. O fato é que tem, porque o mercado como um todo está entrelaçado. O gráfico semanal é constituído de pequenos candles do gráfico de 15 minutos. Portanto, não podemos desconsiderar essa certo? No gráfico diário, nós temos algo parecido. Temos aqui uma linha de tendência de queda que passa mais ou menos por aqui, nesse ponto, formando um triângulo no Aldecad. No gráfico de 4 horas, podemos ver como o mercado está mostrando principalmente lateralidade, uma vez que ele não conseguiu romper essa zona de resistência, alguns topos aí mais ou menos meio duvidosos, né? Mas enfim, ainda é uma zona de lateralidade. No gráfico de 1 hora, podemos identificar aqui uma certa força vendedora. Impulso, lateralidade e um novo impulso. Deixa eu desenhar. Movimento de queda. Na verdade, aqui formou um pequeno canalzinho de alta, né? Aqui tá até para a gente desenhar uma bandeira aqui, mais ou menos. E agora o mercado deu rompimento. E, deixa eu ver o que o José falou. Tá. O José falou que conseguiu uma boa oportunidade de venda hoje. Então, provavelmente, deve ter sido por volta desse número. Deixa eu colocar aqui o separador.
por volta do rompimento desse nível aqui embaixo, certo? Caiu bastante, uns 50 pips nesse par. Se nós olharmos no gráfico de 1 hora, nós vamos ver que temos aqui uma bandeira. Temos aqui um movimento de queda bastante expressivo, um canal de alta, e hoje aconteceu o rompimento dessa bandeira nesse pequeno espaço aqui que nós tivemos, deu aqui um rompimento e o mercado caiu bastante. Então, se você entrou vendido, M15 pelas médias móveis. Vamos trocar isso aí. Deixa eu dar uma olhada. A sua venda deve ter sido mais ou menos por aqui, ou talvez nesse toque aqui. Algum desses dois níveis, se eu não estou enganado. É isso? Confirma aí para mim, por favor. Em um desses dois níveis deve ter sido a sua venda. Muito bonita essa tendência de queda, linda. Maravilha. Bem, muito bom. Excelente, enfim, excelente oportunidade, excelente trade, tudo certo. Deixa eu dar uma olhada aqui nos demais comentários que o pessoal mandou. Eu estou meio atrasado aqui nas perguntas, né? Fabiano Matos, obrigado pela presença novamente, Fabiano. E a todos, com certeza, né? Esse oco no gráfico diário, eu acho que está falando do GBP/USD, que eu me lembro. Nós podemos vir aqui. Essa aqui é uma perna. Essa aqui é outra. Aqui é a cabeça. Não é a perna, né? É um ombro, não é a perna. Seria isso, certo, Fabiano? Bom, nós sabemos que o ombro, cabeça, ombro é um padrão de reversão de tendência. Ele mostra possível inversão de tendência, principalmente depois de uma queda tão claro quanto esse que nós podemos observar aqui no GBP/USD. Então, sim um oco, somente a linha do pescoço que não está muito claro. Temos uma linha meio transversal aqui, meio, enfim. Eu particularmente não gosto muito de situações onde a linha de pescoço é dessa forma. Eu prefiro que ela seja horizontal, bonitinha e etc. Mas isso, enfim, nem sempre acontece, né? Mas a tendência de alta está muito clara. Acredito sim, conforme eu já falei, que ele vai subir pelo menos até 58, 80 mais ou menos, que é o nível por cento da Fibonacci de queda para o GBP/USD. Ok? Mais ou menos por aqui. O que mais? Fabiano disse que o euro vai andar aí dentro até sexta-feira. Sim, é muito possível. É muito possível que ele fique aqui, enfim, até o resto dessa semana aí. É possível que ele fique nessa lateralidade dentro do gráfico de 4 horas e até o gráfico diário. Se romper essa resistência, pode sim dar de compra. Sobre o ouro, já vou falar. Elianar, se você quiser responder, responde. Elianar, você faz tempo que negocia? Eu conheci uma Elianar, me parece que era uma trader de Minas Gerais, se eu não me engano. Eu conheci em 2009. Deixa eu dar uma olhada. O que mais? Diógenes, estamos em operação e negociação sempre acima do número do valor, fica um número logo abaixo do lucro. Logo abaixo do lucro. Ailton, eu acho que eu não entendi. Quando estamos em uma operação e negociação, sempre acima do número do valor, fica um número logo abaixo do lucro. O que é esse número? Não entendi, o Ailton. Vou abrir uma ordem aqui só para a gente, quem sabe, colocar um valor bem grande, né? Só para a gente pensar que está negociando conta de verdade. E vamos vender o euro USD. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei exatamente o que você está falando. Se você puder. Seria esse número aqui embaixo? Enfim, eu não sei. Se você puder reformular a pergunta. Por favor. Vamos ver o que mais. Mas para quem opera no intraday, como é que fica essa zona de 1,14?
A zona de 1 no EURUSD. Ah, tá. Bom, 1.14 é uma zona bastante relevante. É um número redondo e que, logicamente, está próximo dessa zona de resistência. Quem opera intraday, como negociar, como fazer isso aí, como negociar com relação a esse número? Enfim, é exatamente o que eu falo com relação à contradição. Com relação à contradição. É importante nós lembrarmos que existe muita contradição, é preciso escolher entre priorizar uma coisa ou abrir mão da possível oportunidade. Ok? Ou se escolhe uma situação. Desculpa aí, pessoal, dei uma engasgada. Ou se escolhe uma situação, ou se fica fora dessa parte. Ok? Eu, particularmente, quando existe contradição, como aqui no EURUSD, temos uma zona de resistência em 1.1380. Temos uma outra zona de resistência em 1.1450. É uma faixa de mais ou menos 70 pips. Ok? Fazer dentro desse espaço aqui pode ser que dê oportunidades de compra, talvez, não sabemos, mas a partir desse nível, a partir dessa faixa de 50 pips entre 1.14 e 1.1450. Agora, precisa analisar e ver o todo do seu sistema, aquilo que você está buscando. Certo? José, eu segui sua estratégia com as médias do M15. Você conseguiu uma oportunidade de venda? Ok, beleza. Juliana, boa tarde, Diógenes. Como você faz para colocar o alarme na linha de tendência? Juliana, deixa eu pegar um. Nós temos aqui, vou até sinalizar aqui com esse texto, certo? Alerta e etc. Isso é um indicador. Para você ver a lista dos indicadores, você aperta Ctrl I e aparece a listinha. É esse indicador aqui, se chama Trendline Alerter. Ok? Bom, como fazer? Você traça esse indicador, no caso é um indicador personalizado, você traça uma linha de tendência, seja ela como for, dá 2 cliques em cima, clica com o botão direito e clica em Trendline Alerter, propriedade. Agora, se você não tiver um indicador, isso não vai funcionar, certo? Tem que ser com o indicador. E aqui na descrição da linha de tendência, você escreve dessa forma, alert, underline. Quando o preço tocar na linha, ele vai emitir um alerta. Ok? Como fazer isso sem ter um indicador? Aqui, em alertas, aqui embaixo, você clica com o botão direito e vai em criar, ou simplesmente aperta a tecla insert. E aí você escolhe as características, os parâmetros que você... Só que aqui, no caso, não funciona para a linha de tendência, funciona apenas para zonas, para preço horizontais ou aí de acordo com o tempo e etc. Ok? É bastante simples, bastante fácil. O que mais? Tenho que ser agora, Edmundo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edmundo. Muito bem pela participação. Elianar, eu opero há 5 anos, só que até agora só perdi. Seria, deixa eu perguntar, se você quiser responder, você responde. Elianar Teixeira, é isso? Deixa eu ver o que mais. Comentário SDCAD. Sim, Natália, já vou dar uma olhadinha no SDCAD e no ouro também, que alguém perguntou lá atrás. Um que fica oscilando com o valor. Oscilando junto com o valor. O que fica oscilando junto com o valor? Eu acho que eu não estou entendendo. Ailton. Vai negociação. Tá. Flávio Merengues. Diógenes, hoje sofri um stop loss, sendo que meu stop estava em 1.2350. O preço a 1.23487. Foi devido ao spread que aumentou na abertura do mercado devido a notícias de grandes impactos? Sim, Flávio, foi muito sacanagem. Essa oportunidade que nós, essa oportunidade no SDCAD foi uma oportunidade que foi comentada no canal de análises e que o mercado veio exatamente o que você falou. Okay? O spread aumenta durante a notícia, principalmente notícia de taxa de juros, e aumentou um pouco o spread e pegou o stop loss e depois, olha só onde ele veio. Enfim, chegou a ficar a 9 pips do
do take. Mas isso sim acontece, durante essa notícia aumenta o spread, geralmente aumenta o spread. O Scali disse que ele deve estar falando dos preços de bid e ask ao lado. Deixa eu voltar aqui. Esse seria isso aqui? Seria isso aqui, Ailton? Esse preço aqui? Se for isso aqui, é o preço atual. Aqui é o preço que você entrou. Aqui é o seu stop loss, no caso está zero. Take profit, permanência, que nós não temos nada. Comissão. Deixa eu dar uma olhada aqui mais. Diógenes, existe algum índice bom para acompanhar o volume, utilidade do par? Bom, dentro do Forex não existe o volume, certo? Existe sim indicador de volume, existe uma forma de nós interpretarmos, etc. Mas não é algo preciso. Até porque não tem como nós sabermos o volume exato do mercado. Impossível. Então, nós conseguimos ter quantas operações foram abertas e fechadas durante aquele candle. E isso aparece para a gente na forma de volume. Não é o volume em quantidade de dólares, etc. Eu, particularmente, não utilizo indicador de volume. Certo, Alex? A volatilidade. Eu costumo analisar o mercado através dos candles recentes. Mais ou menos o que nós podemos observar aqui, nós podemos ver que os candles, recentemente, nós temos candles de lateralidade, mostrando lateralidade bastante desse par. Okay? Eu não tenho não utilizo nenhum indicador nesse sentido para ver volume nem volatilidade. Aqui no canto inferior à sua direita, num, fica mudando o valor do saldo. E logo acima tem um número que muda junto com o saldo. É isso. Ah, tá. Você diz esse número aqui que agora está 2,23, né? Aqui o saldo é 168. E aqui em cima está 22 agora. É isso? Ailton. Tá. Esse número em cima é o número de pips, certo? Como eu estou vendido agora no EURUSD, isso quer dizer que a minha posição está em 2,9, né? Aí, 2 pips, mais ou menos. E aqui é o lucro que esses 2 pips representam. Lembrando que as corretoras hoje, elas utilizam 5 casas decimais depois da vírgula. Okay? Portanto, quando a gente vê 12 aqui, na verdade é 1,2 pips. Ok? Então, nós temos aqui 1,3 pips nesse momento. Deixa eu dar uma olhada, o que mais que nós temos? Tá. Elenar Lima. Masculino. Poxa, me desculpa, Elenar. É que tinha, logo no começo, eu conheci um pessoal de um outro grupo e tinha uma pessoa com esse nome também. Deixa eu ver aqui mais. Juliana, qual o nome do indicador alerta para a linha de tendência? É Trendline Alerter. Ok? Deixa eu. Esse indicador, se você quiser, me manda um e-mail, está aqui o meu e-mail de contato, me manda um e-mail e aí eu te passo mais detalhes a respeito desse indicador. Deixa eu ver o que mais. Clique na ordem. Do lado agora a abertura de novo. Do lado agora tem a abertura de novo. Imagino que deve ser. Você deve estar falando agora do. Ah, tá. Do EURUSD, provavelmente, ou do VUSD. Tem 2 valores aí, Jorge. Mudando direto, tá, beleza. Ok. Eu vou dar uma olhada no ouro. Consegui chegar ao final das perguntas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Eu vou dar uma olhada no ouro, que alguém tinha comentado recentemente. Aqui no gráfico semanal, nós temos essa linha de tendência de queda, que aparece porque temos aqui, na verdade, essa, né? E temos essa outra, um pouco mais próxima dessa aqui. E temos uma zona de suporte extremamente importante para o ouro, ok? Isso no gráfico semanal aparece para a gente perfeitamente. Deixa eu fechar essa ordem aqui, que já está me... Ok. Uma zona de suporte. Essa aqui foi a mínima de 2014. Esse nível foi a mínima de 2014. Bastante claro
e foi realmente a mínima desse ano. Se nós olharmos através do gráfico diário, nós vamos identificar essa linha de tendência de alta que passa mais ou menos por aqui, que forma uma linha aí preguiçosa, na verdade. Okay? O ouro, nessa situação como um todo, nós podemos observar que está em um período de lateralidade como um todo. Aqui no gráfico semanal aparece e no gráfico diário também aparece para a gente. Certo? Pessoal, uma coisa importante que caso você não tenha muito, não saiba, triângulo é zona de congestão. Triângulo é uma forma de lateralidade. Certo? É importante deixar isso claro, porque geralmente o pessoal acaba se confundindo e achando, enfim, todo tipo de teoria. Mas triângulo é forma de congestão, lateralidade, etc. Nós temos triângulo de queda de alta e o que eu chamo de triângulo látero, porque, enfim, não tem um lado definido, certo? Mais ou menos dessa forma. Ok? O que é essa zona de congestão? Imaginamos, por exemplo, importante isso, imaginamos, por exemplo, uma represa, ok? Nós temos uma represa e as comportas dessa represa estão fechadas, portanto a água não pode vazar. Ela vai se acumular dentro dos limites dessa represa. Quando essa água transborda, quando enche muito, as comportas se abrem, vai acontecer vai sair um grande volume de água, certo? A ideia está por trás de um triângulo. Um triângulo, ele acontece, é diferente de um canal lateral, porque o triângulo ele tem uma data marcada para acabar. Em algum momento ele tem que acabar. O preço começou a se movimentar. Deixa eu trocar essa cor. Vou colocar aqui azul. Se movimentar dessa forma. Ok? E o mercado foi parando, foi ficando cada vez mais lento, etc. Ou seja, se nós olharmos para o preço dessa forma, nós podemos comparar o preço como sendo a água que está se acumulando na represa. E isso está causando uma força, uma pressão que os lados ceda. Em algum momento isso aqui vai ter que romper. E triângulo é uma das formas mais interessantes de negociação, porque quando nós conseguimos definir com clareza um triângulo, e mais importante ainda, o cenário, o contexto no qual o triângulo está inserido, nós conseguimos determinar com bastante clareza qual é a possível direção do rompimento. No caso do ouro, é exatamente a mesma coisa. Okay? Em termos de períodos mais longos, é muito possível, ainda não está tão próximo assim do final, quanto mais se aproximar desse vértice aqui, quanto mais o preço ficar apertado, mais energia, ou mais acúmulo de volatilidade vai se juntar e que pode dar para a gente aí possíveis oportunidades de compra ou de venda no futuro. Ok? Nesse exato momento, o mercado está em lateralidade pelos maiores. Agora, logicamente, tem muitas formas de ver o mesmo par. Podemos ver através dos períodos maiores ou podemos ver também através dos períodos menores. Certo? Se nós olharmos no gráfico de 4 horas, nós já temos uma direção um pouco mais clara com ao ouro, por causa que nós temos aqui impulso, retração, novo impulso, uma nova retração, e agora, entre as 2 semanas, lateralidade também. No gráfico, nós conseguimos identificar com bastante clareza essa linha de tendência de queda por aqui. Inclusive, hoje, com a notícia, nós podemos ver como o mercado veio, tocou exatamente na resistência, bateu ali, pipou em cima, né, no gráfico de 1 hora, e começou a dar enfim, deu uma freada pelo menos. Não sabemos se vai retrair, se vai continuar ou não, mas nós podemos identificar isso. E no gráfico de 1 hora também temos lateralidade, certo? Ou seja, no gráfico semanal temos lateralidade, no gráfico diário temos lateralidade, ou triângulo, né? No gráfico de 4 horas temos aqui a lateralidade, afinal o preço não está nem subindo nem descendo, sobe, desce, sem sair do lugar. E no gráfico de 1 hora nós temos triângulo também, que é um sinal de congestão do preço. Quando nós olhamos para todo esse cenário, nós vemos que o que está dominando o ouro nesse exato momento é exatamente o sentimento de lateralidade ou congestão. Isso é extremamente importante a gente conseguir identificar. Pode dar oportunidade para venda e etc? Claro que pode.
ok? Mas eu, particularmente, esperaria que o mercado rompesse ou a resistência ou a zona de suporte antes de pensar entrar no... Talvez você queira fazer alguma operação um pouco mais arriscada, etc., dentro do próprio triângulo. Se nós olharmos para M30 ou M15, aqui vai dar para ver também, conseguimos ver essa zona de resistência. Ok? Essa zona de resistência é bastante relevante. E se o preço retrair para esse nível, esse é um nível extremamente importante para quem tem interesse em negociar o ouro em termos de operações mais curtas, ou em termos de day trade, que particularmente não é o meu caso. Certo? Eu não sei quem que havia perguntado a respeito do ouro, por bastante tempo, e agora perguntaram, deixa eu dar uma olhada aqui, alguém, o SDCAD. Vamos dar uma olhada no SDCAD. Pessoal, eu vou precisar mutar o microfone mais 2 minutinhos. Enfim, a gripe, a garganta seca, e vou precisar mutar mais 2 minutinhos, eu volto, ok? Ok? Bom, Elianar havia perguntado. Deixa eu perguntar, Elianar, se você quiser responder, você negocia ouro? Eu, particularmente, nunca me especializei muito em ouro. Abri algumas opções, mas, infelizmente, nunca fui muito bem sucedido. Enfim, tem um movimento aí característico que eu, particularmente, nunca me dei muito certo. Bom, vamos dar uma olhada no USD-CAD. Lindo o USD-CAD, né? Temos aqui no gráfico diário essa linha de tendência de queda. Deu para a gente uma oportunidade. Deixa eu mostrar aqui. No gráfico de 4 horas, nós temos essa zona de resistência. Tínhamos essa zona de resistência formando um topo duplo. É exatamente o que eu sempre falo. Estude topos de fundos. Vale a pena muito estudar topos de fundos, porque pode mostrar para a gente características e informações extremamente importantes a respeito do preço. Ok? Topos de fundos, tá. Aqui fez um topo duplo. No gráfico de 4 horas também fez essa zona de resistência. Aqui atrás foi uma zona de suporte. Aqui foi resistência. E hoje, mesmo com a notícia do dólar, o mercado deu um spike para cima e não conseguiu romper essa zona de resistência. Ok? O mercado para baixo com bastante força. Depois disso, eu particularmente acredito que, devido à estrutura do mercado que nós temos presente agora, é muito possível que o mercado se mantenha em movimento de queda. Certo? Temos aqui impulso, uma nova retração. E talvez dê um novo impulso por aqui. É o que é possível fazer. Isso se nós falarmos do gráfico de 4 horas. Se nós olharmos em termos de day trade, operações mais curtas e etc., olhando para o gráfico de 1 hora, nós vamos ver como o mercado rompeu esse nível. Ok? Inclusive foi hoje, com a notícia aí, rompeu esse nível. Isso aqui é um número redondo, né, por volta de 1,3 mais ou menos. O mercado rompeu e agora pode ser que dê uma retração. Em termos de, para quem tem interesse em fazer operações mais curtas, acredito que seria interessante considerar essa zona de suporte, já que essa zona de suporte pode dar oportunidade de compra para uma retração ou talvez oportunidade de venda caso aconteça. De qualquer forma, esse aqui é o próximo ponto de interesse, nível de 1.2200. Deixa eu escrever isso aqui. Ponto de interesse 1.2200. Certo? Esse ponto de interesse aqui é extremamente importante para o USD-CAD, já que ele pode dar para a gente oportunidade de venda ou oportunidade de compra, dependendo de como o preço reagir a esse nível, a esse número redondo. Não é um número redondo isolado, tem a sua relevância mais para trás, ok? E, enfim, é o principal.
Se você conseguir, eu falo sempre isso porque é realmente muito interessante, se você conseguir identificar a estrutura do mercado através de topos e fundos, você consegue ver isso aqui. Ok? O mercado se movimentando exatamente para onde ele está se movimentando agora. E isso é bastante importante. No gráfico de uma hora, enfim, dá para a gente ver isso. E aqui já, N15, N30, já se trata aí de day trade. Mas tudo por volta desse número, eu particularmente acredito, por volta desse número 1.2200. Ok? Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Diógenes, agora, quando terminar o candle das 17 horas no EURUSD, daria uma oportunidade de venda, já que o candle é quase belo. Wagner está falando do EURUSD, imagino que seja no gráfico de uma hora, certo? Tá. Bom, fechou em um candle conhecido como pin bar. Deixa eu só dar uma olhada aqui, não está muito bem esse 16 pips. Ainda assim é um martelo ou pin bar como conforme você falou. Ou esperaria para confirmar. Bom, primeira coisa, eu particularmente não negocio horário, tá? Só para deixar esse horário para mim já foi-se embora. Outra coisa, segundo, né? Nós temos aqui o ATR. O ATR é uma quantidade média de pips que o par tem se movimentado nos últimos 7 dias. Nós podemos ver isso aqui, essa informação aqui em cima. Nesse caso, está em 123. Certo? Hoje ele movimentou 151, ou seja, ele movimentou 123% do que ele normalmente movimenta. Nos últimos 7 dias ele tem movimentado uma média de 123 pips. E hoje ele movimentou 151. O que essa informação quer dizer? Essa informação é extremamente importante para quem faz day trade. Certo? Isso quer dizer que a festa acabou. Logicamente, o mercado pode continuar subindo, pode cair, pode fazer muitas coisas, mas estatisticamente é menos provável que ele se movimente do que ele movimentar. Então, pode ser que o mercado movimente, mas estatisticamente é mais provável que ele tenha agora uma lateralidade, ele anda de lado até a próxima sessão, importante que é a sessão das 4 horas da manhã. Ok? Dito isso, que eu não negocio esse horário, e que já movimentou aí mais de 100% do que estatisticamente tem movimentado, eu fico de fora. Falando exclusivamente de análise técnica, Wagner, sim, poderíamos esperar, eu particularmente acredito ser importante, esperar a confirmação desse candle com o próximo candle que vai ser às 6 horas da tarde. Okay? Agora, eu absolutamente não vou negociar de forma alguma no EURUSD agora. Alex, apenas interrompido, informa um candle abaixo do suporte. Depois você poderia dar uma olhada no EURUCAD. Sim, vou dar uma discussão. Eu não entendi o Alex Martins. Apenas se for rompido, informar um candle abaixo do suporte. Ah, tá. Agora entendi. Você está falando também do EURUSD, né? Beleza. Zona de resistência em 1.1350. Então, aí no caso, está em uma zona de resistência em 1.1350, mas aí no caso eu também olharia para o mercado de uma outra forma, não através do gráfico de uma hora, mas através de períodos mais longos, como o gráfico, pelo menos aí o gráfico não é dos períodos mais longos, mas é um período intermediário. Ok? A verdadeira zona de resistência está um pouco mais para 70, mais ou menos, onde está a máxima da semana retrasada e a máxima da semana passada. Portanto, ainda tem um movimento. Eu falo isso porque eu, particularmente, muitos stop, né, dessa forma. Okay? Eu via o mercado subir, muitos e depois dava em bar e pau. Enfim, hoje eu negocio somente, em se tratando do gráfico de uma hora ou períodos menores, somente a sessão de Londres, exclusivamente, mais nada. Gil, o ouro acompanha o dólar, ou seja, dólar desvalorizado, o ouro sobe. O ouro é cotado em dólar e é considerado ainda, também no
consciente coletivo, né? É considerado aí um porto seguro, enfim, é para onde muita gente corre durante as crises. Eu, particularmente, negocio sua moeda. Tá. Ricardo disse, Jorge, você acha válido em uma operação que esteja ganhando fechar, garantir pôr no bolso e tornar a abrir a operação? Você acha válido? Bom, aí depende muito da sua estratégia de gerenciamento de risco, ok? Eu, particularmente, não faço isso. Por quê? Bom, basicamente, porque nós estaremos pagando 2 spreads. Você pode fazer isso com menos custo. Quando você abre 2, você vai pagar 2 spreads. Aí você pode falar, mas é 0,9 pips por exemplo. Enfim, ok? Talvez eu seja meio sovina, mas não é o meu interesse, de forma alguma, dar tanto para a corretora, certo? O que você pode fazer? Você pode abrir uma operação, imaginemos que você abre um lote de 1.0, um lote padrão, um lote standard de 1.0. E quando o mercado, o seu take profit final está em 100 pips, certo? Muito bem. Quando o mercado chega em 50 pips, você decide que quer colocar um dinheiro no bolso. Fecha metade dessa operação. Fecha um lote 0.5, vai lá e fecha em 50 pips e deixa o restante se movimentar. Se o mercado, e no caso, eu particularmente faço isso, movimento o stop loss para o 0 a 0. Okay? Se o mercado continua indo, você vai fechar e pegar o seu take profit final, você vai ter feito 50 pips na primeira metade e 100 pips na segunda metade. Logicamente, estamos falando de meio lote, então não vai ser 100% aí. Mas é uma forma de gerenciamento de risco. Agora, reabrir sua posição, você vai estar simplesmente se expondo ao mercado de uma forma um pouco desnecessária, eu acredito. Ao menos diminua o seu stop loss, mas ainda assim acredito que é mais interessante fechar parcial. Ok? Agora, para falar de gerenciamento de risco, em lotes parciais e etc., em que situação nós fazemos isso, aí precisa de uma aula de uma, sei lá quantas horas. O assunto é muito extenso. Mas é importante que você tenha algum plano para isso. Certo? Lauro Canadá. Diógenes, você gosta de operar banda de Bollinger, ou seja, após o estreitamento das bandas? Lauro, excelente pergunta. Inclusive, alguém me perguntou, não sei, não lembro exatamente se foi você, mas alguém me perguntou na aula passada a respeito de bandas de Bollinger. Não utilizo bandas de Bollinger, ok? Eu não utilizo porque tudo aquilo que eu, particularmente, vejo dessa forma, né? Aquilo que nós podemos ver através das bandas de Bollinger pode ser visto através do próprio preço, certo? Um estreitamento no preço, geralmente, em situações, deixa eu ver, mais ou menos como, não sei exatamente, mas mais ou menos como aqui, isso pode ser visto através do próprio preço, através de canal lateral, ok? Então, eu particularmente não utilizo, mas eu sei que uma das formas que o pessoal utiliza, de utilização das bandas de Bollinger, é através de quando elas se estreitam, isso mostra congestão, mostra lateralidade, e é o conceito, exatamente o mesmo conceito que eu falei a respeito da represa, onde se acumula água, se acumula energia, para que quando acontecer o transbordamento, possa então explodir uma determinada direção. Isso pode ser visto através de lateralidade que aparecem para a gente. Dá para a gente ver. Tem muitas situações como essa, nós conseguimos observar aqui o mercado de lateralidade, né? E mais especificamente esses pontos aqui onde o mercado dá uma freada e tem maior probabilidade ou possibilidade de acabar invertendo, como aqui. Tudo isso aparece nas bandas de Bollinger, que eu vou colocar para você já já. E, na verdade, todo esse movimento, ok? Tá, estou apenas marcando as lateralidades mais óbvias aí, sem nenhum critério muito aprofundado, apenas para a gente comparar isso com as bandas de Bollinger. Agora, em indicadores, eu não me lembro, não uso, então acho que é tendência, né? Está aqui, banda de Bollinger, dessa forma.
Você pode ver que onde eu marquei, alguns casos, como aqui, por exemplo, eu marquei a lateralidade e as bandas se estreitaram. Depois as bandas se expandiram de novo, o preço continuou caindo. Né? Aqui também deu. Aqui as bandas também se estreitaram nessa lateralidade. Okay? A gente pode ver que ela aqui estava bem maior e aqui elas foram diminuindo, mostrando a lateralidade. Depois o mercado expandiu. Aqui não apareceu porque esse movimento aqui já era resultado dessa explosão, então não. Aqui também não apareceu porque o movimento era bastante maior. Mas enfim, nós conseguimos ver quando acontece esse estreitamento. Aqui, esse aqui vai aparecer em período menor, mas aqui no gráfico de 1 hora, deixa eu ver, 16 de maio. Aqui 31, né? Aqui nós aquele ponto que havia marcado é dentro do rompimento, a lateralidade total e depois o mercado. Eu, particularmente, isso é uma questão muito pessoal, certo? Mas eu, particularmente, acredito que é possível nós identificarmos o que as bandas de Bollinger e muitos outros indicadores, é possível nós identificarmos através do próprio preço. E isso, enfim, eu prefiro o gráfico linear. Mas é exatamente o que eu falei, é muito mais uma questão pessoal, do gosto mesmo, do que não existe regra que tem de falar, certo? Se funciona, o que eu sempre falo é o seguinte, o nome do jogo é resultado. Se está funcionando, você está certo. Isso é o que mais interessa. Não, de forma alguma, estou aqui para falar o que você está fazendo errado. Se você está fazendo, se está dando resultado no longo prazo, porque dá resultado em um dia é fácil. Mas se está dando resultado no longo prazo, está certo. Taca ali pau e continua fazendo desse jeito. Certo? Deixa eu dar uma olhada. Depende da relação risco-compensa determinada. Se passar do esperado, é lucro, mas se não bater no objetivo, melhor assumir o risco e esperar. Acho que o Alex estava falando da questão de fechar lote parciais. Elianar, você pode explicar novamente sobre alerta trend line? Sim. O indicador, ele mostra para a gente isso aqui. Certo? Essa informação aí. Alerter, que é o nome do indicador, dá para configurar e-mail, pop-up, que pula a janelinha, né? E som. Eu, particularmente, deixo os e-mails. Como nós fazemos? Traçamos uma linha de tendência, seja qualquer, como for, por exemplo, aqui pode ser essa aqui, né? uma zona de resistência do canal de alta. Nós damos 2 cliques em cima da linha, clica com o botão direito e vai nas propriedades. Na descrição, escreve alert underline 0. Ok? Não sei o que está aparecendo aí, mas alert, o A é maiúsculo, é alert underline 0. E pronto. Quando o preço tocar na linha de tendência, ele vai emitir um barulhinho, fazer aquele barulhinho característico do MetaTrader, e vai pular uma janelinha te avisando que o preço acabou de tocar e falando, inclusive, do par. Deixa eu mostrar aqui, postar aqui para ver se ele faz. Tá? Enfim, o preço tocando aí, ele emite um alerta, aí ó, exatamente como fez. Alert, triggered, Euro S3380, 0 pips da linha de tendência, etc. Tal. Ok? É bastante fácil. Entendeu? Leonardo, tudo certo? A Natália perguntou, você usa ponto de pivô? Não, eu não utilizo. Já utilizei pontos de pivô, tem inclusive um template. Inclusive eu tenho um indicador de pivô que ele mostra os pontos de pivô por dia, inclusive com histórico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Esse é um template bem antigo que eu utilizava, enfim, algum tempo atrás e mostra os pontos de pivô. Eu não utilizo, hoje eu utilizo principalmente os pontos que o próprio preço já fez referência. Ok? Se você tiver interesse nesse indicador de pivô, me mande um e-mail. Está aqui o e-mail. contato@diariodeforexonline.com. Me manda um e-mail e eu te mando esse indicador. Enfim, não somente você, mas qualquer um que tiver
por favor, é só mandar e-mail que eu para vocês. Certo? Carlos Saldanha. Diógenes, qual a melhor forma de utilizar o trailing stop? Rapaz do céu, essa pergunta é ampla, hein? Excelente pergunta. Mas dá, enfim, dá um webinar inteiro. Dá uma aula inteira. Carlos, depende muito do que você está buscando, da forma como você está olhando para o mercado nesse momento. Certo? Se você, imaginamos que você está em uma opção, você abriu o seu stop loss é de 30 pips. Stop loss 30 pips. O seu take profit é de 60 pips. Você sabe que o ideal seria fazer um gerenciamento dessa operação. Ou seja, o mercado se movimentou alguns pips na sua direção, ou qualquer que seja o seu critério, você fechar uma posição ou pelo menos puxar o stop loss para o 0 a 0. Ok? Mas, por alguma razão, por algum motivo, você não tem como fazer isso, porque você vai sair, você vai para, enfim, vai trabalhar, ou não quer ficar na frente do computador. Qualquer motivo pode acompanhar o mercado em tempo real. Nesse caso, eu particularmente acredito que é interessante. Vamos abrir uma ordem. Vamos ver aqui o euro. É interessante você ativar o trailing automático da corretora, da plataforma, certo? Clica com o botão direito em cima da ordem, imagino que você já deve saber como fazer isso. Vai em Trailing Stop e escolhe aqui o tamanho. Lembrando que como a corretora é de 5 dígitos, 15 pontos quer dizer 1 pip e meio. Ou seja, quando a sua ordem estiver positiva em 1 pip e meio, vai puxar o stop loss para o 0 a 0 e conforme o mercado vai se movimentando, o stop loss vai acompanhando o preço. Ok? É extremamente interessante isso. Quando eu comecei no Forex, a minha primeira corretora, o mínimo de trailing que ela permitia era de 15 pips. Aqui no caso está 15 pontos, né? Que é 1 pip e meio. Ou seja, a partir de 1 pip e meio você já pode ativar o trailing. A minha corretora me permitia 15 pontos. Então, somente depois de 15 pips movimentar na sua direção, o trailing era ativado. É realmente um problema, porque principalmente para quem faz day trade, para quem faz scalp, 15 pips o cara já tem que ter saído. Certo? Nesse caso, nessa situação, você não pode acompanhar talvez aí a operação, é interessante esse tipo de trailing, certo? Desde que você veja que isso está de acordo com suas regras. Fora aí, eu sempre acredito que é importante fazer o gerenciamento de risco ou esse trailing manualmente. Você viu que o mercado tocou em algum ponto, etc., sempre que possível, né? Tocou em algum ponto que é relevante, que é importante para você, você pode fazer ou deve fazer esse gerenciamento aí manualmente. É o que eu particularmente acredito. Certo? Em que situação fazer isso? Bom, principalmente quando o stop loss, logicamente, o take profit está muito longe do seu ponto de entrada. Você entrou num ponto e seu take profit está 200 pips. Ninguém quer ver uma operação ficar 150 pips positivo, depois o mercado pegar o seu stop loss e te tirar do mercado com prejuízo ainda, de forma alguma. Isso é fatal. E a psicológica acaba com o cara. Eu sei porque já aconteceu algumas vezes comigo. Então, quando o seu take profit está muito longe, é interessante, logicamente, fazer algum tipo de trading, de gerenciamento de risco para evitar que a sua posição vencedora se transforme em uma posição perdedora. Quando escolher a situação? Bom, aí muito uma questão de gosto, muito uma questão de você se sentir confortável. Ok? Particularmente é uma coisa que eu não aprendi até hoje, um pouco de dificuldade, é o fato de que quando o mercado está a 5 pips do meu take profit, eu fico numa ansiedade gigantesca. E muitas vezes, então, se eu estou na frente do computador, eu fico olhando ali 5 pips, falta 5, falta 4, não, agora peraí, falta 3. Opa, agora falta 5, agora falta 4. Agora falta 6, não, falta 2, não, falta... Cara, isso acaba comigo. Ok? Se eu estou na frente do computador, muitas vezes eu acabo fechando a operação, faltando 5 pips para pegar o take profit. Mas isso, enfim, a gente pode ver aqui agora que o EURUSD acabou de ativar o trailing. Vou colocar no gráfico de 1 minuto. Olha lá, a posição está 1,8 pips positivo e o stop loss já está ali em 0,3, imagina.
Ok? Apenas mostrando aí, ó, você pode ver que o stop loss vai acompanhando. A hora que o mercado dá uma retraçãozinha, fecha. Certo? Deixa eu dar uma olhada nas... Michael, tive bons resultados no gráfico de 15 minutos com as bandas. É exatamente o que eu falo, Michael. Resultados é o nome do jogo. O que funciona para mim, funciona para mim e que, logicamente, você pode aprender e etc. Mas, de forma alguma, eu ou qualquer outra pessoa é o dono da verdade. Se alguém diz que é o dono da verdade, provavelmente esse cara entende pouco do universo no qual nós estamos inseridos. Ok? Wagner, hoje estava dando tudo certinho, mas fui entrar naquela universidade e devolvi tudo que ganhei. Isso é meio sacanagem. Acontece às vezes, né? Wagner, pergunta. Se você quiser responder, responde, senão não. Né? Mas qual era a sua estratégia de negociação para notícias? Você tinha uma estratégia elaborada, definida e sabia exatamente o que ia fazer? Ou queria somente pegar esse movimento que o mercado fez? É importante a gente repensar isso, porque o principal, a principal coisa que nós devemos aprender quando alguma coisa desse gênero acontece é exatamente a evitar que isso aconteça novamente. Então, se acontecer alguma coisa ruim hoje, isso pode ter alguma lição para a gente. É importante pensar isso. Lauro, bandas de Bollinger dão resultado para mim em 45% das operações. Porém, a relação risco-recompensa de 1 para 2 tenho saído no lucro, mas tenho achado o retorno muito pequeno, apesar de positivo. Lauro, meus parabéns. Muito bom. Você tem acertado 45% das operações. Mas como a sua relação risco-recompensa é de 1 para 2, você tem saído. Cara, isso é muito bom. De verdade, parabéns. Agora, com relação a ser grande ou pequeno, logicamente, é preciso ou é possível ser melhorado. Buscar uma forma de melhorar isso no longo prazo e etc. Buscar alguma falha, tentar dar uma afinada. Mas se você está positivo, você já está melhor do que boa parte das pessoas que estão no mercado. Ok? É exatamente isso aí. Agora, acredito que é só uma questão de afinar mesmo, ver o que está bom, que pode ser melhorado, o que serve, o que está muito bom, que é melhor não mexer. Isso é mais uma questão mesmo para as operações. Qual site você acompanha as notícias? Misael perguntou. forexfactory.com. Ok? Eu sigo forexfactory.com com o meu site de notícias. Deixa eu escrever aqui, caso você não conheça. www.forexfactory.com. Ok? Elenar, ok, obrigado. Beleza. Elenar, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pode mandar aí de novo. Michael, me mantenho na relação risco-recompensa de 1 para 1. Michael, eu também, as minhas operações de day trade, quase todas elas são de relação risco-recompensa de 1 para 1. A grande maioria delas, na verdade, são de relação. Okay? As operações de período mais longo e de tendências costumam dar uma relação risco-recompensa melhor. Mas, negociando no gráfico de 15 minutos, por exemplo, EURUSD, GBP/USD, a estratégia do dólar, a estratégia da abertura de Londres, geralmente é 1 para 1 e a minha taxa de acerto tem sido bastante alta nessas operações. E falando da 1. Ponto de pivô na expansão de retração de Fibonacci é interessante. Agora o cálculo de furada. Enfim, é uma questão de gosto, né? É uma questão de adaptação e interpretação. Notícias você pode acompanhar pelo Investing, estratégia de opção, além de Reuters. Eu conheço esse site da Investing, mas eu já vi algumas vezes, mas não, eu me acostumei mesmo com o outro. Ricardo, Natália, se quiser estourar ondas de elha em ponto de pivô, chama no privado e passo um material bom. É isso aí, trocar informação. É importante lembrar que no Trailing Stop fica na sua plataforma. E não exatamente. Tem algumas corretoras que não têm a base no MetaTrader que tem o stop loss interno. Mas as corretoras de MetaTrader, o stop loss é da plataforma. Se você ativar o trailing
como estava ativado aqui, pegou o stop loss. E fechar a plataforma. O seu trailing, logicamente, desativou, morreu. Um material bom de análise técnica clássica. Alex, eu te recomendo a dar uma olhada. Se você quiser, pode mandar e-mail, que eu te passo o capítulo de Price Action avançado, que é análise técnica clássica. Ok? De indicadores, eu falo somente da ação do preço, mas o capítulo 1 desse curso é totalmente gratuito, não sei se você já viu. Pode mandar e-mail ou entrar aqui mesmo no blog, você vai encontrar a respeito do curso de Price Action avançado. Deixa eu escrever aqui só para... Curso de Price Action avançado. Certo? Você encontra aqui no blog. Na verdade, trailing stop é uma ordem de venda que fica, deixa eu dar uma olhada aqui, no provedor de dados da corretora. Tá. Boa tarde, Ógenes. Boa tarde, Itaperuna. Boa tarde. Boa tarde, professor. Opa, M. Souza, Minas Gerais. Boa tarde a todos que estão chegando agora. Francisco. O euro subiu, achei que ele tinha chegado na resistência. Wagner, vamos dar uma olhada. Ah, tá. Tocou na resistência, mas, enfim, não chegou a tocar na resistência, na verdade, né? A resistência está um pouco mais para cima, falta alguns pips. Pode ser que dê uma retração. Eu, nesse horário, não negocio. Take Profit nessa operação está aberto. Ah, tá. Na opção do EURUSD estava aberto. Então, apenas abri para mostrar o trailing. Certo? Não estou negociando agora. Marcão Itaperuna. Olá, Jorge. Uma dúvida simples de configuração, mas estou com essa dúvida na sua estratégia de abertura de Londres. Para configurar o time zone. Que horário eu coloco para formar o canal de Londres? Minha plataforma é Active. Marcão, me manda um e-mail que eu te mando as configurações certinhas. Certo? Aqui, contato@diariodeforexonline.com. A minha voz está um pouco diferente. Eu atrasei um pouco as coisas porque eu estou um pouco gripado. Levantar às 3 horas da manhã e etc. Então, não está muito... Além disso, você vai pedir prova na faculdade. Mas me manda um e-mail ainda hoje. Ok? Repete a explicação sobre o alert na linha de tendência, por favor, Evandro. Evandro, basicamente você traça uma linha de tendência, dá 2 cliques, seleciona com o botão direito, vai nas propriedades, e aqui você escreve alert 0. Certo? Na descrição. Isso aqui, eu vou escrever aqui. Escreve isso aí, alert 0. Dessa forma, alert underline 0 na descrição da linha de tendência. Só que é importante não, né? É imprescindível que você tenha um indicador instalado na sua plataforma, senão não funciona. Natália, estava com ordens abertas desde ontem, só deixando. A última vez que eu olhei estava positivo em 70 pips. Não dei atenção para a notícia e quando vi tinha batido no stop loss. Devia ter deixado no trailer, que não ia ficar de olho. Ou fechado antes da notícia. Exatamente. Se não pode acompanhar, é interessante movimentar, ativar um trailing que seja razoável, que dê um espaço para o mercado se movimentar, mas que tampouco deixe a sua ordem desativada. Okay? Se puder, é sempre interessante fazer isso. Ou fechar a ordem antes da notícia. Exatamente. Ricardo perguntou, Jorge, qual a sua média diária de embolsar pips? Ricardo, eu não tenho uma média diária, ok? E também a minha média não é em pips. Por quê? Eu utilizo hoje 4 estratégias. Estratégia dos períodos mais longos, operando no gráfico diário, semanal, 4 horas, principalmente esses 3. Principalmente diário e 4 horas. Essa estratégia, em termos de pips, ela depende muito da semana, depende muito da operação, depende 80, 90, 105, 200, 300 pips na operação, depende do par, depende da situação do mercado. Então, em termos de pips, é isso aí. A estratégia de tendências eu utilizo principalmente no gráfico de 30 minutos, 1 hora e 4 horas. Gráfico diário é um pouco menos, mas principalmente nesses 3 períodos, 30 minutos, 1 hora e 4 horas. Essa estratégia costuma dar em torno de 50, depende, se for M30, dá até um pouco menos, né? Vai dar uns 35, 40 pips, até uns 100 pips, mais ou menos, essa estratégia. Tem a estratégia de abertura de Londres, que
geralmente, dependendo do movimento do par, eu utilizo relação de 1 para 1, um pouco mais, mas não muito do que isso. Aí geralmente dá de 20 a 30, 40, 50 pips, mais ou menos, ok? Dependendo da situação do mercado. E tem a estratégia que eu utilizo para o dólar, negociação do euro-dólar, GBP-USD, euro-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CAD, AUD-USD e NZD-USD. Okay? Essa estratégia geralmente é a que dá menos em termos de pips, porque vai dar em torno de 15, 20, 25 pips, mais ou menos. Certo? Por que eu não acho tão relevante considerar pips? Houve um mês em que eu fechei o mês com menos 60 pips, acho que foi, e ainda assim fechei com 8 ou 9% de lucro. Isso é possível, ok? Porque o valor do PIB ele muda, logicamente. Como que se faz isso? Bom, imaginamos, eu tenho o que realmente interessa para mim é a porcentagem, ok? A porcentagem que está sendo negociada nesse momento. Então, se 1% da minha conta é igual a 200 pips, isso quer dizer que um pip vale menos do que se 1% da minha conta for 50 pips. Então, o valor do PIB modifica, logicamente. Isso é gerenciamento de risco. Ok? Em média, nós fizemos no canal de análise, eu falo isso porque é onde eu compartilho minhas operações, e tem várias pessoas do canal de análise que hoje, estão na sala hoje. No canal de análise, nós temos feito esse mês, durante esse mês, a primeira semana foi 4,04%. A segunda semana, que foi a semana passada, foi 4,02%. E essa semana deu para a gente uma oportunidade no GBP, que já foi uma oportunidade positiva, de mais 1%. Hoje, no USD-CAD, que o mercado movimentou bastante, dependendo da corretora, pode ser um tenha pego o stop loss. Muito perto, então, dependendo do spread que aumentou ali, pode ser que tenha pego ou não. Então, depende, logicamente, da operação de cada um. E no caso de JP Item. Então, eu sempre me oriento para porcentagem. Houve um tempo em que eu tinha uma meta diária de 2%. Houve um outro tempo em que eu tinha uma meta diária de 10 pips. Houve um tempo em que eu tinha uma meta diária de 20 pips. Okay? Hoje eu não tenho mais meta diária. A minha meta é mensal que eu divido entre a semana. Dessa forma, eu não fico com um peso grande de porcentagem que, tipo, eu tenho que levantar hoje, eu tenho que achar uma operação para me dar 20 pips. Esse peso, para mim, é prejudicial. Eu prefiro ter um dia livre, pensando que ao longo do mês eu preciso bater 10%. Certo? Não é sempre que isso acontece. Não é falar para você que é, porque não é. Mas é o que eu sempre estou buscando. Esse mês, a situação do mercado e a análise está realmente muito interessante e é provável que eu vou bater a minha meta de 10% muito antes do final do mês. Okay? Coisa que ainda não bati. Mas, sim, eu acredito que é importante ter uma meta mensal em porcentagem que uma meta diária em pips. Pessoal, vou mutar o microfone um pouquinho e mais um minutinho eu volto novamente. Muito bem, voltando, deixa eu dar uma olhada. O que mais que nós temos de perguntas? Tá. Natália perguntou, de qualquer forma, eu estou na conta demo agora. Preciso dar mais para não ficar perdendo dinheiro. Exatamente. Natália, se você não conhece, eu te recomendo a dar uma olhada no capítulo do curso de Forex Diário FX Online. É realmente muito interessante. Tem várias pessoas que estão na sala, que já fizeram, que estão fazendo esse curso. Você encontra aqui esse endereço, ok? É só ou se você quiser, manda um e-mail e eu te mando mais informações. Ricardo diz, somente para saber até onde eu posso chegar. Bom, teoricamente, em termos de possibilidade, o mercado é infinito. Okay? Em termos de probabilidades, possibilidade é o que é possível acontecer. Probabilidade é o que é mais próximo da realidade, que talvez venha a acontecer. Em termos de probabilidade, é preciso ter um pouco mais de cuidado, eu vejo dessa forma. Certo? Quais são os melhores horários para operar? Jorge, depende.
depende muito da sua atenção, do seu foco, daquilo que você está buscando. Para negociar, para fazer day trade, o melhor horário é a abertura de Londres, que nesse horário atual abre às 4 horas da manhã, no horário de Brasília, ok? A partir das 4 até, eu diria que até umas 11 horas, é bastante interessante. Aí, geralmente, pega todo esse movimento de Londres e abertura de Nova York. Deposita $100 em uma conta micro e pratica uma gestão de 1%. Você vai pegar confiança mais rápido e sem... você faz a meta de 5 a 10 por mês. Existem as coisas que você só aprende na conta real. Isso é fato. Algumas coisas só se aprende na conta real. Seria interessante aprender na conta, mas a emoção, o seu medo, enfim, a mão suando, talvez, que ali, você só vai aprender na conta real. Isso é verdade. Algumas lições só se aprende de verdade. Reginaldo não entendia essa relação 1 para 1. Seria um take profit igual ao stop loss? Exatamente. A boa parte das minhas operações de day trade, ou a grande maioria, são com stop loss igual take profit. E aí eu ganho na taxa de acerto. Deixa eu ver. Obrigado. Marcão, canal de análise é top. Opa, Marcão. É nóis. Essa estratégia do professor de uma meta mensal de 10% é muito boa, eu acho. Eu também acho. O M. Souza, eu não... Enfim, M. Souza, vou te chamar de M. Souza como está aqui, né? Jorge, quando você fala em lucro, então seria uma conta de, por exemplo, $1.000, você embolsa $100. É isso? Desculpa a pergunta. Exatamente. 10% do valor do saldo que você tem na conta no início do mês, no dia 1º do mês. Certo? Se no dia 1º do mês você tem, sei lá, vamos falar aqui, $5.000, o objetivo para o último dia do mês, em termos de 10%, seria, logicamente, $5.500. Ok? E é interessante que quando você tem uma conta pequena, vamos dizer, por exemplo, que você tem $3.000 ou de $5.000, certo? E você, logicamente, pense em deixar o seu trabalho, porque quanto menos você sacar da sua conta, mais rápido ela vai crescer. Então, é importante que durante esse tempo, esse período de transição, você não saque, não mexa nesse dinheiro, porque quanto mais você deixar, mais rápido ele vai crescer, e isso é o interesse, esse é o objetivo de todo mundo. Você chega a um ponto onde você possa viver única e exclusivamente do mercado. Ok? Eu, pelo menos dessa forma, acredito ser extremamente importante essa visão. Tem uma meta de 1,48 por semana. Estou com ela. Parabéns, muito bom. 1,48 vai dar 6, quase 6% no mês. Excelente. A minha meta é 10%, mas, como eu falei, não é sempre que eu atingo. Okay? Alguns meses atrás, eu fechei com 6%, mais ou menos isso aí que o Lauro falou. De qualquer forma, 6%, em termos de investimento, é uma porcentagem muito boa. É uma porcentagem excelente. $10 mensais, mais do que isso, meu coração não aguenta. Haja coração, né? Everton Caligione, da Suíça. Era melhor você explicar isso na prática. Há várias perguntas como essa o dia todo. Explicar sobre como calcular isso. Os PIPs sendo 3% da conta. Muito bem, nós temos 17 minutos para acabar a nossa aula. Eu acho que a ideia do Everton é bastante interessante. Vamos falar um pouco de gerenciamento de risco. Certo? Se você tiver alguma pergunta, vamos fazendo. De qualquer forma, o assunto que eu vou falar agora é um pouquinho extenso, então pode ser que tome o restante dos próximos 15 minutos da aula. Ok? Vamos dar uma olhada como calcular o risco acertado. Primeiramente, existe uma coisa que eu particularmente chamo de risco padrão. Ok? Vou escrever aqui só para ter uma sequência lógica. Vou falar, né? Risco padrão. Opa. Risco padrão é um risco pré-determinado por você, e mais ninguém, que é uma porcentagem da sua conta. Ok? Risco padrão, então, é um número, porcentagem da sua conta. Imaginamos que você se sinta confortável arriscando 1% da sua conta em cada operação.
Imaginamos que você se sinta confortável arriscando 2%, 10%, qualquer que seja o seu valor. Isso, a conta é sua, o negócio é seu, a casa é sua, você que manda. Okay? É você que define isso aí. Meu risco padrão é de 1%. Em um futuro, talvez eu venha aumentar, diminuir, etc. Hoje é 1%. Portanto, imaginamos que eu tenho uma conta, vou falar aqui um número redondo, né? Aqui uma conta de $10 mil. Certo? Uma coisa importante, pessoal, é que você precisa saber fazer cálculo, precisa saber calcular a porcentagem. Okay? Apesar de ser bastante óbvio isso, mas algumas pessoas não têm isso muito claro. Okay? Não vou entrar em como calcular a porcentagem, mas é preciso saber fazer esse cálculo. Então, 1% de $10 mil é $100. Se você não souber muito bem como fazer isso, basta você dividir 10 mil por 100. Ok? Pegando aqui a calculadora. 10 mil por 100 e nós $100. Portanto, se o seu risco padrão é de 1%, você vai arriscar 1% da sua operação em cada operação. Isso não tem nada a ver com a quantidade de pips. Se você tem uma operação e o seu stop loss é de 30 pips, você tem que fazer, vou pegar aqui, 1% da conta, certo? 1% que vai ser igual a $100. Se a sua operação tem, então aqui, né, o seu risco então, padrão de $10 mil é de $100. Se a sua operação tem 30 pips, você tem que fazer com que esses $100 sejam iguais aos 30 pips. Se você abre uma outra operação e essa operação vai ter, por exemplo, um stop loss de 60 pips, você tem que fazer com que os $100 sejam iguais aos 60 pips. Se você vai abrir uma operação de 400 pips, você tem que fazer com que esses 400 pips igual aos $100. Por isso que eu não conto pips. Porque o pip pode valer muito ou pode valer pouco. Pode valer mais ou valer menos. Depende da operação, depende da estratégia. Então, não adianta nada eu falar assim, eu fiz isso no mês. Tá, eu já fiz, teve um mês que eu terminei com muitos pips e pouco dinheiro. E tem outro mês que eu terminei o mês com poucos pips, inclusive pips negativos, e uma porcentagem mais interessante, mais próximo do meu objetivo. Okay? Como fazer isso? Bom, é simples. Você pega, divide 100, ou seja, depois que você determinar o seu lote, o seu risco padrão, nesse caso 1%, você viu quanto da sua conta, que significa 1%, que nesse caso é 100, você divide $100 entre os 30 pips. Ok? Realmente simples. Então, vocês não estão vendo a minha calculadora aí, mas 100 dividido por 30 vai dar 3,3. Isso quer dizer que, se você para você abrir uma ordem cujo stop seja 30 pips, e esses 30 pips sejam iguais a $100, cada um pip seu deve valer $3,33. Ok? Dessa forma, vai entrar dentro do seu risco de $100. Se o stop loss vir, se o mercado vir e pegar o stop loss, bater lá no seu, aí você vai perder 30 pips, que vai ser igual a $100. Agora, como calcular isso em cada par? Bom, nós sabemos que para o euro USD ou os dólares, os pares que terminam com um pip equivale a $10 para o lote padrão. Então, como você faz isso? Novamente, pegamos a calculadora. Aqui tem que entrar um pouco a regra de 3, né? Se um pip é igual a 10, quanto que vai ser, temos $3,33? Vai ser 0,3, ok? Em termos de abrir, como que nós definimos isso? Abrir a ordem. Clicamos em nova ordem e aqui em cima no volume nós escrevemos 0,33. Ok? E aqui é onde nós vendemos, compramos com esse lote. Colocamos o nosso stop loss em pips e isso é o que dá para a gente o nosso risco. Ok?
essa compreensão, eu não sei se ficou muito claro, eu falei bastante detalhado, um pouco, enfim, demorado aí, porque inicialmente pode parecer um pouco estranho isso, mas é dessa forma, é bastante simples. Uma vez que você entende, é extremamente simples, você faz isso mentalmente, certo? É importante esse entendimento a respeito de gerenciamento de risco, porque esse é um dos pilares, esse é uma das formas mais importantes, um dos conhecimentos mais importantes que você precisa ter a respeito do mercado. Isso aqui, eu diria que é o grande segredo lucrativo no longo prazo. Esse é o grande segredo de você não destruir sua conta nos primeiros 6 meses. Gerenciamento de risco. Imaginamos uma inversa, que ao invés de você ter 30 pips, você tem, por exemplo, vamos falar aqui, 85 pips. Certo? Como o seu risco padrão é de 1%, ou seja, em cada operação você vai arriscar 1% da sua conta de 10 mil dólares. Então, logicamente, o seu risco tem que ser igual a 100 dólares. Como você faz essa conta? Divide o 100 pelo 85, lógico. Ok? 100 por 85 vai te dar 1,17. Isso quer dizer que cada 1 pip seu tem que valer $1,17. Como fazer isso? Bom, novamente, fazer a correlação. Se um lote padrão, aqui deixa eu fazer isso aqui, é que vai ficar um pouco, enfim, vamos fazer, né? Isso aqui é regra de 3, tá, pessoal? Não conhece muito. Aqui nós temos 10. Do outro lado aqui nós temos 1. Deixa eu fazer de um jeito diferente, que aqui vai ficar um pouquinho melhor. Isso aqui é um assunto muito relevante e, principalmente os mais novos, enfim, não entendem muito isso e não sabem, não conseguem entender, na verdade, a relevância disso. Certo? 10 dólares é igual a um lote. Vou fazer diferente, né? Lote de 1.0, que é assim que o pessoal conhece mais. Lote de 1.0. Certo? Então, 10 dólares é igual a um lote de 1.0. Quanto que seria se nós quiséssemos ter um lote, aqui um valor, de 1,17 dólares? Qual seria o valor disso? Opa, escrevi errado. Qual seria o valor de lote que nós precisaríamos abrir? Essa conta é extremamente simples. Ok? Lá. Ok? E aqui, qual seria o valor? Nesse caso, nós temos a famosa regra de 3. O que você faz? Multiplica 1 vezes 1,17 vezes 1,0, vai dar 1,17 mesmo, ok? E divide por 10. Nesse caso, vai dar exatamente o lote de 1,0. Essa conta aqui, pessoal, é extremamente simples. Né? Acredito que não precisa nem fazer, né? Vai dar lote de 0,17. Seria aí esse valor. Esse número aqui, que eu vou sublinhar, é o número que você vai colocar na plataforma quando você for abrir sua ordem. Nesse caso, vai ser 0,1, assim, mais ou menos, né? E aí você abre sua ordem de venda. Certo? É um assunto extremamente importante e, ao mesmo tempo, é bastante simples. Mas a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. O que se ouve muito na internet é: se você tem uma conta de $1.000, abre lote de 0,1. Se você tem uma conta de $2.000, abre lote de 0,2. Se você tem uma conta de 0,3 e assim por diante. Me desculpem, mas isso é coisa. Ok? Esse é o caminho mais fácil. Esse é o caminho que não exige pensar muito. De qualquer forma, essa conta que eu mostrei para vocês é extremamente simples, extremamente fácil. Para ficar claro, caso não tenha ficado claro para alguém, você vai multiplicar cruzado, certo? Vamos fazer essa conta, né?
Então, nós temos aqui, continuar aqui embaixo para não atrapalhar, nós vamos ter aqui 1,17 vezes 1 é 1,17. Certo? Aula de matemática agora, hein? 1,17. Ok? Isso de um lado da nossa equação. 10 dólares, ponto de interrogação ali, nós temos aqui igual a... E do outro lado, nós temos 10, opa, não é aqui, 10, vou colocar um ponto de interrogação para ficar aqui, né? Certo. Agora, esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo. Ok? E aí a gente chega aqui no número 1,17. Já deu para entender a conta, certo? Agora, existem planilhas, existem formas de fazer simples, claro que existe, mas esse aqui é o caminho passo a passo para você fazer manualmente. Existem calculadoras, existem pontos que você só coloca o stop loss e coloca o número da sua conta, porcentagem, planilha de Excel parada, existe, tudo isso facilita. São ferramentas, faz a conta, é isso aí. Ok? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas, que faz tempo que eu estou... Tá. 10 dólares em uma conta de 100 dólares é muito. 10 mil dólares em uma conta de 100 dólares é a mesma coisa. Enfim, porcentagem, né? Eu busco rentabilidade de 5% porque estou conseguindo. Parabéns, Alex. Exatamente. Está conseguindo, isso é o que realmente interessa. Esse é o nome do jogo. Ok? Esse, Alex, 10 dólares vezes 10% de 100 dólares. Rapaz, eu acho que eu me perdi no pensamento aqui. Me ajuda aí. 10 dólares é 10% de 100. Isso. E 100 dólares é 1% de 10 mil. Eu acho que é isso mesmo. 10 dólares é 10% de 100. Isso. E 100 dólares é 1% de 10 mil. Exatamente. A conta dos pares relacionada é o USD. Saldo, risco, exatamente. O Lauro colocou aí uma formulinha, fica fácil de entender. Mas, Diógenes, o preço tem que respirar antes de ir na nossa direção. E 1% não é um risco fraco para contas com valores inferiores a dólares. Fernando, eu falei no último vídeo do canal de análises que a minha visão particular, ok? Se você tem uma conta de 1.000 dólares e você quer negociar essa conta até que ela se transforme numa coisa gigantesca, principalmente o que você precisa desenvolver é o hábito, ok? O hábito de fazer da forma certa desde o começo. Eu acredito que isso é importante. Posso estar errado, com certeza. Okay? Mas eu acredito que o que mais interessa quando a conta é pequena é o hábito que você está construindo. Afinal, uma conta grande, uma conta relevante, vamos falar em uma conta num valor expressivo, a termos de Brasil, sei lá, 50 mil dólares, 80 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares. Uma conta relevante, importante, precisa ser construída. A menos que você, logicamente, vai colocar o dinheiro, vai colocar mais dinheiro, tem mais dinheiro para investir. Mas se você colocou 1.000 dólares, eu acredito que é importante ser fiel nesse pouco. Ou seja, fazer como se esse 1.000 dólares já fosse 1 milhão de dólares que você quer alcançar daqui 5, 6 anos. Essa é a minha visão. Fernando, tudo depende do seu apetite ao risco. Tem pessoa que fica feliz em tirar o dobro que a renda fixa oferece, operando 1% da conta. É mais que o suficiente para conseguir isso. Exatamente, Alex. Isso. Eu já acho isso uma performance ruim. Um bom trader tira acima de 5% do mês. Mais ou menos. Depende da rentabilidade que você busca. Tá certo? Exatamente. Sim. A questão de 5% mensal já é um valor, uma porcentagem considerável. Okay? Não diria que é o ideal. Eu, particularmente, busco um pouco mais. É uma questão pessoal. Mas 5% já é muito bom. Fernando, se for uma conta pequena, é que você fazer esse cálculo. Vai dar um dinheiro que as corretoras geralmente não aceitam. Com contas pequenas tem que ser mais agressivo. Exemplo, 1% de 200 dólares. Tá. Com conta pequena, se você for agressivo, você toma stops. Também depende. Com 1%, o stop é a tangente. Corre seu risco de se atingir. Não entendi muito bem, Fernando. É a tangente, corre seu risco de se atingir antes de seguir a direção pretendida.
No caso, tem que calcular certinho a quantidade em pips, né? É impossível fazer uma operação de 1% com uma conta de $200. Dá, desde que a sua corretora aceite o nanolots. Ok? Aí sim, mas ainda assim já não é, aí não é muito fácil. Everton, impossível, tem quem tem $200 com conta micro. Aí, no caso, conta micro vai te permitir abrir ordem de 0,1, que vai ser mais. Se você ter um stop de até 20 pips, você consegue colocar dentro de 1%. Ok? E existem corretoras que oferecem contas nano. E você consegue abrir uma ordem de 1 centavo por pip, que para mim é muito pouco, logicamente. Mas aí você consegue gerenciar o seu risco perfeitamente. Bom, pessoal, é isso aí. São 6 horas da tarde. Qualquer dúvida que tenha ficado, que não tenha entendido, qualquer coisa, enfim, se quiser qualquer informação, me manda e-mail. Está aqui o e-mail, certo? Contato@diário de Forex Online. O blog, diariofxonline.blogspot.com, principalmente para quem está começando, mas não somente para quem está começando. Tem material bastante bacana nesse blog, tem coisa interessante lá. Esse blog foi fundado em 2011, tem 4 anos de construção de conhecimento, que pode ser bastante relevante, ok? E está aí também o meu Skype, que você pode me mandar mensagem, enfim, nós conversamos. Estão aí os dados, ok? Estarei novamente na sexta-feira, às 4 horas da tarde. Estão todos super convidados a participar novamente. Aula, qualquer dúvida. Se você tiver algum amigo interessado no Forex, que está aprendendo, tem alguma dificuldade talvez, e etc., não está se dando muito bem, convide ele para participar da sala. É totalmente gratuito, não tem que pagar absolutamente nada. Ok? Se você tiver alguma dúvida muito específica a respeito do mercado, marque essa dúvida ou me mande um e-mail. Se quiser, mas se quiser trazer na sexta-feira, marque essa dúvida e traga, que a gente conversa por aqui novamente. Deixa eu dar uma olhada. De repente, você entrar com 1%, uma relação de 2-1, e realmente bater no objetivo, você vai arriscar 1% e ganhar 2%, mas na maioria dos casos não é assim. 1%, um lote, vai dar quantos? Um abraço. Bom, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Certo? Um grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.